Olá, boa noite a todos. É um gosto estar aqui uma vez mais no nosso podcast Teen On Talks e hoje vamos então falar sobre o papel das mães na vida dos seus filhos, jovens, adolescentes. Para isso temos uma vez mais a Leonor connosco e com muito, muito gosto, que é sempre, a nossa convidada é a doutora Inês Anacleto, psicóloga clínica, que eu passo já a palavra. Boa noite, Inês. Olá, boa noite Sílvia, boa noite Leonor. Esperemos que seja mais um momento aqui de partilhas e de muita instrução também e de conselhos e sugestões para estas mães que muitas vezes ficam desesperadas com este tema da adolescência. Tal e qual como nós, não é, Inês? É um bocadinho isso. E nós, espero eu, que tenhamos então a oportunidade de dar algum contributo, não só enquanto profissionais, mas também enquanto mães, podemos dar então o nosso testemunho na primeira pessoa. Então vamos começar imediatamente e vou-te colocar a questão. Achas que hoje em dia as mães e pais, mas obviamente este episódio é sobretudo dedicado às mães, uma vez que estamos quase a festejar mais um Dia das Mães, no próximo domingo festeja-se o Dia da Mãe. Achas que atualmente é fácil colocar limites sem entrar em conflito com os filhos? Atualmente, na nossa realidade, eu acho que é um bocadinho difícil. Não é impossível, mas da realidade que eu tenho assistido, não é? Dos casos que chegam ao consultório, muitas vezes a dificuldade das mães em lidar com os adolescentes vem muito daqui, que é a dificuldade de impor os limites. Os limites podem ser impostos na mesma, só que às vezes mantemos o limite desde a infância, não é? E há aqui uma mudança em que os limites podem fazer parte, sim, mas não vamos infantilizá-los, não é? Portanto, vamos aqui dar alguma autonomia, alguma prioridade àquilo que os adolescentes também sentem, à opinião deles, claro que sim, e não vamos infantilizar, nem vamos manter aqui os mesmos limites que colocávamos quando eles eram mais novos, que não faz muito sentido. Mas há muito essa dificuldade, porque, olha, passo já aqui para outro tema, quer dizer, que tem exatamente a ver com o mesmo tema, mas para outro tópico, que é, nesta sequência, as próprias mães também estão aqui a viver alguma dificuldade, e eu gosto depois de dar muito colinho e de transmitir aqui alguma tranquilidade às mães, que os filhos não deixaram de gostar delas, que às vezes há muito esta dificuldade, não é? De perceber que os filhos não deixaram de gostar delas, o amor continua incondicional. Só que agora têm outras prioridades, têm os amigos, têm namorados, têm a vida social no auge da vida deles e há muitas coisas a acontecer. E nós também já fomos adolescentes, somos mães, mas também já fomos adolescentes e essa liberdade nós soubemos muito bem. Portanto, não há problema em continuar a colocar limites, temos é que adequar à realidade dos adolescentes. Concordo plenamente contigo, mas a minha questão ainda era mais no sentido de se perceber se esta questão geracional, não é? É realmente, hoje em dia, mais difícil do que se calhar anteriormente. A Leonor não tem noção, se calhar, porque não sabe como é que era antes, mas no contexto atual, o que é que tu achas? Achas que as mães têm dificuldade em colocar limites aos filhos? Tu uma vez disseste, nunca mais me esqueci, não é? Que se calhar se eu fosse um bocadinho mais rígida contigo, não é? Era melhor porque tu própria acabas por perceber que existe esta maleabilidade e ages consoante também a forma como eu lido contigo. O que é que tu achas? Sim, eu acho principalmente que antigamente, na vossa altura, era muito mais fácil, porque vocês também... Antigamente não foi assim há tanto tempo, calma. Mas pronto, ok. Acho que na vossa altura, os vossos pais, vocês nem sequer tinham poder de opinião, de escolha, nada, portanto, nem havia
muita coisa para vocês darem opinião, então era mais fácil impor limites, porque era aquilo que eles diziam e tinha que ser assim, na maior parte dos casos, então era muito mais fácil impor limites. Hoje em dia os jovens já se acham um bocado adultos, acho que é em todas as alturas, mas agora nós temos mais liberdade, porque os pais também, muitos tentam a ser diferentes do que os pais deles eram, e então acabam por tentar dar mais liberdade, e há uns que depois acabam por perder, como é que eu posso dizer? Perder esse controle sobre os filhos. Querem tanto dar liberdade, querem tanto que eles não sintam aquilo que eles sentiram. Depois os filhos já acham que são pais, já acham que podem pôr limites de quando voltam para casa, de como voltam para casa, e depois os pais vão perdendo esse controle, e depois é muito difícil agarrar, porque os filhos estão mais velhos e depois começam, naquela altura deixaste-me fazer que eu era mais novo, porque é que agora não me deixas? O que é que se passou agora? E então acho que é muito difícil agora impor limites. Eu obviamente concordo com vocês duas, acho que é o mais difícil é nós agirmos numa precipitação que depois é mais difícil de voltar atrás, não é? De retroceder, em que é importante para ambas as partes, para pisar em terreno firme, que as coisas vão sendo feitas com alguma calma. Concordo também com a Leonor quando ela diz que há mesmo, e eu sinto isso perfeitamente, que existe uma tentativa de compensação geracional, de se fazer com os filhos aquilo que se gostaria que tivesse sido feito connosco. No entanto, as circunstâncias eram completamente diferentes e a maturidade tem vindo a decrescer. Se nós fizermos uma comparação com um adolescente de 15 anos no ano de 2026 e um adolescente de 15 anos em 1980 ou em 1990, com certeza que a maturidade seria diferente, porque muito por via das circunstâncias, e então obviamente que nós também temos que acompanhar isso, e eu acredito que seja difícil então estabelecer esses limites por isso, não é? Porque há aqui também uma dificuldade de adaptação dos próprios adultos, dos próprios pais, em perceber a diferença daquilo que estão a tentar se compensar a eles, a si próprios, e daquilo que devem fazer com os seus filhos, não é? Mas, obviamente que, como disseste bem, Inês, tudo está relacionado, daquilo que nós vamos falar hoje. Depois, às vezes, este afastamento que a Leonor falou, não é? Porque é quase como não se quer decepcionar os filhos, não se quer contrariar os filhos, não é? Achas que as mães conhecem suficientemente os filhos e os filhos confiam suficiente nas mães para partilharem os problemas com elas? Isto depende muito, não é? Já me apercebi de algumas situações em que sim, eles conseguem partilhar muito bem com as mães, até não só à procura de validação do seu comportamento ou do seu sentimento, mas também numa perspectiva de ok, se eu não estiver bem, querem que também os pais os corrijam nesse sentido. E até muito em contra aquilo que a Leonor estava a dizer, dos tais, vai procurar a mãe, não é, para impor o tal limite de, quanto mais não seja dizer, olha, cuidado, porque há esta consequência, há aquela consequência. Portanto, o alertar para alguns perigos, só que isto também depende dos jovens, não é? Porque há jovens que aceitam e que efetivamente procuram já, porque inicialmente há uma aceitação à partida daquilo que a mãe vai referir ou vai aconselhar, mas também temos casos em que não aceitam, não é? Os mais rebeldes, que acham que os pais não têm que saber de nada, que os pais são muito rígidos, são pais muito castradores. Mas estou como a Leonor diz, nem 8 nem 80, não é? Nem muito castrador, nem dar liberdade a mais. Portanto, lá está, mais uma vez o equilíbrio ganha neste aspecto. Sim, mas voltando à questão, tu achas que se tu precisasses partilhar algum problema, eu seria a pessoa a quem tu recorrerias, ou nesta fase da tua vida, se calhar havia outras opções mais interessantes?
Eu acho que haveria opções mais interessantes, claro, também depende do problema, depende daquilo que estamos a falar, depende sempre. Agora, acho que se for coisas assim mais do dia a dia e tudo mais, se eu não achar que são importantes, se calhar conto a um amigo, conto a uma amiga. Se calhar não é para não chatear, é porque eu se calhar nem vejo relevância, nem acho que temos outros. Ou achas que eu nem sequer vou compreender? Exato, eu acho assim que se calhar ainda sai chateada daquela conversa. Então, às vezes, acho que há coisas que não vale a pena dar importância, então falo com um amigo e pronto, e depois passo o tempo de outra maneira, não é só preciso estar só a falar de problemas que se calhar são só da adolescência. Uhum. Mas sabes que às vezes, pronto, eu também vejo que este afastamento que se calhar é um dos aspectos que eu noto nestas relações atuais entre pais e filhos, neste caso mães e filhas, é que acabam por haver um afastamento emocional, não, mesmo que se esteja todos os dias, mas existe um afastamento em que às vezes as coisas não são conversadas, em que não se conhece se calhar tão bem o filho e que também não há tanta exigência, não é? É como se não se pudesse exigir tanto do filho, como se... Eu acho que isto é um bocadinho até desvalorizar e desacreditar o próprio filho, não é? Quando nós achamos que não podemos pedir-lhe um bocadinho mais, pedir para ele ser mais trabalhador, não é? Para ele ser mais correto, para ele ser mais responsável, não é? Parece que se tem quase medo de exigir mais e às vezes até acaba por haver um papel de passividade, não é? E dá-se as rédeas a quem ainda não tem maturidade para as ter. Não achas, Inês? Sim, claro que sim, acaba por ser um bocadinho, contraditório, não é? Mas é verdade. Os pais depois acabam por, transferir para estes filhos, eh, e às tantas eu também não sei se não será também uma ok, estás crescido, és autónomo, só não é independente ainda, não é? E cada vez mais difícil está-se a tornar a independência, mais tardia se está a tornar a independência dos jovens, mas a verdade é que há também um desejo dos pais, neste caso das mães, de dar essa liberdade no sentido de voa, vai, aprende, não é? Porque a escola da vida, quer queiramos, quer não, nós também passámos por ela, acaba por ser a melhor. Nós temos que bater com a cabeça. Hoje em dia os pais estão muito com a almofada na parede para não se magoarem, não é? Portanto, estão ali com a almofadinha para tu vais dar a cabeçada, mas não te podes magoar. E se eu puder proteger essa cabeçada, melhor ainda. Mas não é propriamente o melhor procedimento, porque eles têm mesmo que ir lá, eles têm que experimentar, eles têm que vivenciar as coisas para perceber que efetivamente não, ou não está correto, ou que têm que aprender com isso, não é? Também se aprende com os erros, e os adolescentes passam muito por isto. E quanto mais não seja aquela questão, não sei se estou certa ou não, Leonor, se achares que isto é um bocadinho surreal, aquela questão do "Ei, lá vem a chata da mãe com este tema outra vez", não é? Eu não quero nada falar sobre isto com ela, mas lá vem ela outra vez dizer já, eu já te disse, eu tinha razão. E vocês não lidam muito bem com isto, pois não, Leonor? Não, eu acho sinceramente, estou sempre a chamar a minha mãe de chata, qualquer coisa que ela me diz, seja para avisar que eu tenho que fazer ou para me relembrar de qualquer coisa, é sempre que chata, porque nós não queremos ser avisados, nós não queremos ser relembrados, então é sempre muito chato. Nem que hajam reparos, não é? Não. Nem que hajam... Mas vale não dizer, senão depois É ficamos muito complicado, mas o ponto era mesmo esse, não é? A questão, a meu ver, não é tanta permissividade no sentido de empurrar e de dar asas e de fazer acontecer, mas mais no sentido da permissividade de não contrariar, de proteger, de deixar estar. Se ele quer assim, deixa estar assim, eu não lhe vou dizer nada para ele não se voltar contra mim, não é? Porque se criou ali muitas vezes esta relação de equidade em que não existe hierarquia, não existe os papéis, não estão definidos convenientemente. Daí a minha questão que posso já passar para ela, se realmente as mães devem ou podem ser as melhores amigas dos filhos, porque quando nós entramos nesse patamar,
depois é muito difícil requerer autoridade, requerer respeito por aquilo que se diz, ou até sequer impor regras, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Tu tocaste agora num ponto crucial, crucial, porque há muito em consultório, nós recebemos muitos pais, muitas mães, muitos jovens, e a verdade é que eu fico, não sei tu, Silvia, mas eu fico tão arrepiada quando as mães me dizem ela tem que se convencer que a melhor amiga da vida dela é sempre a mãe e não as amigas dela, que as amigas vão desiludi-la, vão. Isto é um impacto super negativo no desenvolvimento dos adolescentes e é importante nós percebermos onde é que está o nosso lugar de mães, sim, para não perder essa autoridade, para não perder a responsabilidade de dizermos às vezes alguma coisa que eles não vão gostar, mas que vai ter que ser dita, que vai ter que ser aconselhado, e às vezes perde-se um bocadinho aqui passa-se esta fronteira do que é o ser a mãe pode ser amiga, claro que sim, pode ser confidente, pode ser tudo, mas a melhor amiga é da escola, portanto, essa é que vai ser cúmplice de muitas coisas que vão ser feitas e experienciadas e tudo e mais alguma coisa, e não vai ser a mãe, não é? Portanto, eu compreendo quando às vezes alguns pais dizem eu não quero que ela me conte algumas coisas relativamente às vivências dela mais que ela tenha que partilhar com as melhores amigas e não comigo, portanto, e isso é verdade, sem dúvida. As mais íntimas, por exemplo, da mesma forma que existem muitas questões dos adultos, neste caso das mães, que também não devem ser partilhadas com os filhos, não é? Porque existe ali, existem campos que não se devem interseccionar, não é? Às vezes até passagem de preocupação desnecessária, porque, fazendo um bocadinho a ponte, porque lá está, isto está tudo ligado, maturidade e idade não são a mesma coisa. Nós partimos do princípio que pronto, agora desculpa, mas agora já tens idade suficiente e, portanto, a partir de agora fazes aquilo que é suposto fazer com a idade que tu tens. Eu não te preparei para a vida, eu não te atribuí responsabilidade, eu não te dei consequências, nem te expliquei o que é o certo e o errado, mas tu já tens idade para saber, portanto, independentemente de não ter havido esse treino, não é, de competências parentais, agora tu és responsável por ter um comportamento adequado e eu, enquanto mãe, vou esperar isso do meu filho. Obviamente que isso não vai correr bem, não é? E a responsabilidade, obviamente, que em todo o seu espectro é dos próprios educadores. Depois é esta questão. Já agora dá-me já a tua opinião sobre isto. Eu é? acho que tu achas que maturidade e idade é a mesma coisa? Tu vês mais ou menos as pessoas terem... Não, sem dúvida que não, e cada vez menos, porque pronto, os jovens estão-se a tornar muito mimados, é tudo à maneira deles. Eu também sou mimada, mas eu acho que tenho muita mais cabeça do que muita gente, porque querem aquilo, vai ser aquilo, e quando forem adultos, o que é que vai ser? Porque tens uma mãe chata? Sim, também. Mas quando forem adultos, se eles quiserem aquele trabalho e não tiverem competências para aquele trabalho, não é eles chamarem a mãe ou o pai ou acharem que devem ter, que vão conseguir ter. Eles têm que trabalhar para isso. Portanto, acho que muita gente não tem maturidade. Acho que querem crescer muito rápido para sair, para serem livres e poderem fazer o que quiserem, chegar às horas que quiserem, mas esquecem-se que maturidade também é ter responsabilidade, é ter de estudar para ter um futuro bom e tudo mais, e quando chegas aos 18 anos, não é só 18 anos para seres livre, ou até mesmo com 16 livres e tudo mais, é para começares a preparar também a tua vida. E então acho que muitos jovens não pensam no seu futuro, não pensam em nada disso, e acaba por ser diferente a maturidade da idade. Uhum. E esta questão da melhor amiga, o que é que tu achas? Eu acho que é um bocado absurdo, porque eu não vou chamar a minha mãe para ir para uma festa comigo ou para me ajudar. Para dizer que aquele rapaz é giro e que Sim, queres. eu não vou partilhar os rapazes que eu acho giro com a minha mãe, ou vou sair com a minha mãe para contar coisas íntimas, ou se eu precisar de esconder alguma coisa, eu vou contar à minha mãe, se calhar quer esconder da minha mãe, é normal. E então acho um bocado absurdo as mães querem ser amigas das filhas, porque elas também não são melhores amigas das mães dela, e acho que elas deviam ver isso assim, porque não é porque somos adolescentes e somos filhas delas que temos que estar nas mãos delas e ser melhores amigas delas só porque elas querem ter uma boa relação connosco. Eu acho que uma boa relação de mãe e filha
é ter aquele respeito, principalmente, porque és melhor amiga, não vais ter o mesmo respeito que tenho pela minha mãe, nem preciso. Portanto, acho que é importante termos o respeito de mãe e filha, o espaço. Conversas não são iguais, os comportamentos, ela não se pode comportar como uma miúda da minha idade, porque ela não tem essa idade, ela tem outra vivência, e eu quero opiniões de pessoas da minha idade, não da idade dela, porque eu também estou a crescer, também estou a aprender as coisas e tenho que ir para saber as coisas, não preciso estar sempre com uma pessoa mais velha que eu a apoiar-me, porque senão também não vou aprender nada, eu estou a aprender com as vivências dela, não com as minhas. E uma relação de amizade, e em princípio exige reciprocidade. Se tu me contares uma coisa tua, eu também devo contar uma coisa minha, não é? E a partir do momento que eu estou sempre a partilhar as minhas fragilidades contigo, se eu estiver contigo numa relação de amizade, depois é muito difícil que tu também me voltes a ver como um porto de abrigo, não é? Como aquele pilar de sustentação e de orientação, aquele farol, não é? De orientação, porque tu sabes quais são as minhas fragilidades, não é? Sim, quando eu estou com as minhas amigas, eu sei os problemas delas, sei os meus, e às vezes se eu tiver com um problema e sei que uma amiga está a passar por um problema, se calhar não vou chatear porque ela está a passar mal, ou uma coisa assim. E se calhar, como é a minha mãe, por mais que ela até possa estar a ter um problema, eu saiba. Só que eu vou precisar do colo sempre da minha mãe, não de uma amiga. De uma amiga, ela tem o espaço dela, ela tem o tempo dela, ela não é minha mãe para estar-me a dar o colo ou estar-me a ouvir sempre. E então, acho que as mães também estão lá para nos orientar, e então, acho que é isso. E agora passo já a palavra à Inês e perguntar-lhe, então, já vimos que se calhar há aqui uma confusão de papéis, não é? Uma mistura em que se está a tentar colmatar algumas dificuldades que existiram, se calhar um bocadinho exagerando, que tu achas que se pode fazer. A mim parece-me que a forma melhor de se chegar a um filho é conhecê-lo, não é? E tu, o que tu achas? Eu concordo a 100%, porque este conhecimento passa por percebermos como é que esta criança jovem hoje em dia desenvolveu, não é? Estar atento aqui a muitos sinais e a características do desenvolvimento muito importantes, porque há características que já nos vão dando ao longo do seu crescimento, mas é essencial nós conhecermos, sim, percebermos e não termos depois aquela noção, não fazia ideia que o meu filho ou a minha filha tinham este tipo de opinião ou de comportamento, não é? Às vezes há as mães que acham, não, o meu filho era incapaz de fazer uma coisa dessas. Não vamos pôr as mãos no fogo, porque eles estão em crescimento, é uma fase muito importante a nível de desenvolvimento hormonal, a nível do desenvolvimento cerebral, portanto, eu acho que todos os dias eles também se estão a conhecer, não é? E nós, qual é a melhor forma de os conhecermos? É estarmos também disponíveis e atentos a todo o desenvolvimento e todo o comportamento deles e estarmos presentes. Eu acho que essencialmente é estarmos presentes e atentos. E este sim é o papel fundamental da mãe, que não se deve, como estavas a dizer e bem, confundir com o papel da melhor amiga, porque não é esse o nosso papel. Por muito que às vezes as mães fiquem um bocadinho enciumadas, porque partilhaste isso com a tua amiga, mas não partilhaste comigo, já não queres ir ao cinema comigo, só queres ir com a tua melhor amiga. Espetacular, ainda bem que quer ir com a melhor amiga e que não quer ir com a mãe. Portanto, o nosso papel fica, e não é resumido, porque não deixa de ser tão ou mais importante do que o papel da melhor amiga, porque nós somos o espaço contentor, não é? Somos o colinho que a Leonor estava a dizer, quando precisa de colo, quando precisa de afeto, de procurar a validação, não é? De um adulto, é a mãe que ela vai procurar. Portanto, está tudo bem com isso. Sabes, Inês, às vezes eu penso que esta carência é uma desculpa das mães, não para serem, para as filhas as terem como amigas, mas para as mães serem amigas das filhas, não é? Porque é isso, é um bocadinho a carência, o querer estar em primeiro lugar, porque se calhar metem em causa o seu papel de mães, de orientadoras, e portanto
se calhar pensam que ao fazê-lo de outra forma, não é? Ao facilitarem, ao serem simpáticas, ao saírem com elas, ou deixarem-nas fazer o que querem, consigam ali ganhar um lugar no coração que não estão a conseguir, ou que acham que não estão a conseguir enquanto mães. Mas o Jorge coloca aqui uma questão que eu acho que é muito pertinente. Poderá dizer-se que os deveres parentais correm o risco de inverter ou mesmo confundir nesta tentativa forçada de amizade por parte das mães. Eu acho que sim, eu acho que amigos podemos e devemos ter muitos, pais não podemos ter outros, não é? E aquilo que se espera de uma relação de amizade não é propriamente de orientação, de chamadas de atenção, de reparo, de delineação do que é certo e errado. Espera-se outras coisas, não é isso que se espera de uma relação de amizade. E se nós abdicarmos disso, não é? Só nós é que podemos fazer o papel de mães. Se nós abdicarmos disso, mas ninguém nos vai substituir, não é? Amigas e amigos haverão outros, mães não. Tu achas que há essa confusão, essa dificuldade? Acho, porque os filhos vão acabar por não saber onde é que estão os limites, não vou saber se... Desculpa interromper, nós que é um bocadinho aflitivo, tu estás perdida em alguma situação, precisares mesmo de um conselho um bocadinho mais maduro e mais sério numa situação mais grave e achares que a tua mãe não é aquela pessoa que tu podes se calhar recorrer porque ela é um bocadinho também se calhar tão imatura como tu ou tão frágil como tu. Sim, eu acho isso um bocado preocupante, porque nós temos os pais que é para nos orientar, para nos ajudar, para serem o adulto enquanto nós estamos o adulto da relação. Exatamente, para ser o adulto da relação. Para ser os miúdos da relação, temos imensos à disposição, na escola, em todo lado. Agora, adultos de confiança, que saibamos que podemos mesmo confiar e tudo, temos os nossos pais, e eu acho que é importante os pais saberem que são pais, que têm essa responsabilidade, estão a tomar conta, estão a orientar um ser humano que vai se tornar adulto, vai se tornar um cidadão importante. E então eu acho que quando precisamos de ajuda, nós não queremos um adolescente, quando precisamos realmente de ajuda, nós queremos um pai, queremos ajuda com mais vivências, e não é vivências como se fosse vivências de adolescente, não, é vivências pessoas que sabem daquilo que estão a falar e que nos possam ajudar naquilo que precisamos. E como é que se faz isso? Como é que um pai consegue exercer esse papel, como tu dizes muito bem, e se aproximar do filho, conhecer o filho? Achas que eu te conheço? Assim, eu acho que me conheces, porque eu também sou um bocado transparente e eu digo logo aquilo que eu acho. Mas eu sei que muitos adolescentes também para não arranjarem confusões ou uma coisa assim, se calhar não dizem nada aos pais, ou se calhar são um bocado mais bruta até às vezes e aquilo que acho. Só que eu acho que os pais não querem conhecer os filhos às vezes, acham que os filhos têm de ser aquilo como eles pensam, e isso é um bocado triste porque as pessoas não são todas iguais, os filhos não são iguais, eles viveram coisas quando eram mais novos que nós não vamos ter que passar, não é a realidade de hoje em dia, e então eu acho que devemos pensar um bocado nisso, porque pronto. Mas já agora dá já assim uma dica do que é que as mães e os pais, não é? Neste caso as mães, podem fazer, que tu achas que é uma das coisas que eu faço para te conhecer? Não sei, acho que é um bocado complicado, porque se eles nunca tiveram uma relação com os filhos e agora de repente quererem, é um bocado complicado os filhos quererem passar tempo com os pais, ou então, por exemplo, se alguém me chamar, se eu tivesse um pai que eu não me desse tanto, ou uma mãe que eu não me desse tanto, me chamasse para eu ir a um café, eu ia ficar um bocado sem saber, se calhar não ia querer ir porque ia achar um bocado desconfortável. Portanto, acho que se vocês têm essa relação com os vossos filhos, têm de ir com calma, têm de começar a mostrar-se mais interessados, quando acharem que sabem ter uma conversa, sabem conversar, sabem ouvir um ao outro, aí sim podem pensar para a atividade juntos, fazemos muitas coisas juntas, acho que isso é muito importante, às vezes só ir ao cinema, ou ir às compras, ou comprar flores, como fizemos hoje fomos comprar flores,
usar esse tempinho juntas, acho que é importante e dá sempre a conhecer. Se calhar agora já sabe quais são as flores que eu acho mais bonitas, e é nestas pequenas coisinhas que vai percebendo a minha personalidade e vai começar a perceber-me sem eu ter que dizer tudo, porque os adolescentes também se calhar não querem dizer tudo aquilo que acham, desabafar tudo assim de repente. Uhum. Mas não é um caso perdido para aquelas pessoas que têm algum afastamento com os filhos. O que é que achas, Inês, que as mães que estiverem a ver-nos e perceberem que se calhar têm este afastamento emocional com os filhos porque não criaram esse hábito, às vezes por uma data de razões, não é? Que nem sempre é propriamente culpa delas, mas às vezes é por via das circunstâncias que faz com que as pessoas se afastem e que de repente olhem para o lado e percebam que tem ali um adolescente e que não o conhecem muito bem. O que é que achas que as mães podem fazer para resgatar um bocadinho essa relação e se aproximarem dos filhos? Eu concordo plenamente com a Leonor, fazerem coisas juntos acho que é muito importante, ter-se, nos dias de hoje, ter aqui algum tempo ou disponibilidade para estar com os adolescentes, uma vez que há esta necessidade também de lhes dar alguma autonomia e etc. Isto acaba também por não jogar muito a favor das mães e da relação das mães com os filhos. Isto porquê? Porque somos um bocadinho, digamos que escravos do tempo, não é? O tempo urge e nós acabamos por não ter tanta disponibilidade para estar tal como os amigos da escola estão, não é? Vocês ao fim e ao cabo passam muito mais tempo com os amigos na escola, com professores, do que propriamente com os pais. Isto, os pais que têm aqueles horários fixos, não é? E que só chegam à noite a casa e o fim de semana passa a correr, e muitas vezes os pais trabalham ao fim de semana, os filhos têm 500 mil atividades, portanto é pedir aqui, e eu acho que isto é mesmo disciplinar, não é? É, ok, eu vou ter que tirar numa semana X número de horas com o meu filho ou com a minha filha, e temos que fazer coisas juntos. Portanto, não vamos dispensar desse tempo. Tal como nós nos cuidamos de nós, que temos que tirar algum tempo durante a semana para nós próprios, vamos também tirar esse tempo para esta relação que é extremamente importante. É o vínculo, não é? E coloco já uma questão. Achas que é possível, nessa aproximação, não se correr o risco de, passando mais tempo juntos, haver espaço para ouvir a opinião de um filho sem criticar imediatamente, não é? Acho que às vezes faz-se perguntas, tenta-se conhecer, quando há essa tentativa de aproximação, mas às vezes basta que o filho tenha uma opinião diferente para haver imediatamente uma crítica, e isso pode acabar por retraí-lo e quebrar ali esta dinâmica. Sem dúvida, porque os adolescentes estão muito atentos a este tipo de comentário, de crítica, de julgamento dos pais. Portanto, não julgar. Não é? Exatamente. Estão muito reativos. Sem dúvida. É um bocadinho, não perdendo aqui o meu raciocínio, mas é um bocadinho aquilo que eu às vezes vejo em consulta, que é, às vezes as mães até ficam enciumadas porque ela prefere falar consigo do que comigo. Sim, é natural, eu não sou a mãe dela, ok? Portanto, tem muito a ver com isto. Porquê? Porque às vezes os pais, no dia a dia, reagem, colocam um julgamento com uma crítica. Ainda eles não terminaram o raciocínio deles, já as mães estão a opinar e a dizer que não pode ser assim. Eu uso muito uma expressão cá em casa que é vamos concordar em discordar. Portanto, podemos cada um ter a sua opinião, cada um pertencer ao seu clube de futebol, cada um pertencer ao seu partido político, mas nós não temos que ser, só porque somos uma família e estamos todos integrados no mesmo contexto, não significa que eu tenha que gostar das mesmas coisas que as minhas filhas gostam, portanto, há que respeitar e aceitar. Eu acho que passa muito por aí. E é nós também sabermos ouvi-los, respeitar a opinião deles, e nós podemos até, mesmo não concordando com a opinião deles, dizer, olha, mas
ouve a minha opinião também, vou dar-te a minha opinião também, o que é que tu achas sobre isto? Retirar também conteúdo da opinião deles, não é? E depois reformular, isto é um bocadinho como nós trabalhamos, não é, Silvia? Reformular, devolvendo-lhes a forma como eles estão a expor a opinião deles, mas por outras palavras, porque aí se calhar eles conseguem já estar mais atentos a alguma questão que se calhar nem sequer estão a pensar. Lá está, esta reatividade, esta impulsividade, este agir de cabeça quente e ir atrás da adrenalina é muito próprio dos adolescentes. E estar constantemente ali a sentirem um travão também não é benéfico. Como é que tu ficas quando há este julgamento e quando, antes sequer de te ouvir, eu digo, não, isso não é bem assim. Perco a vontade de falar porque eu estou a dizer aquilo que eu acho, estou a tentar partilhar uma coisa e estão-me já a chatear. É por isso depois os filhos não querem ter com os melhores amigos, porque os melhores amigos vão perceber porque também são adolescentes. E então acho que não ouvirem logo ou ouvirem e depois, por mais que discordem, se calhar não têm de dizer como se só a vossa ideia fosse certa. Se calhar até podem estar certos, mas têm que tentar perceber e tentar fazer mudar, mas não é impor como se só a vossa opinião esteja certa, só vocês é que são certos e se calhar de olhar e perceber porque é que eu acho assim, darem a vossa opinião de forma a que percebamos a vossa visão das coisas. E não é dizer, começar logo a falar mal, começar logo a chatear, porque depois os filhos dizem que chata, já estás lá outra vez, eu estou a confiar em ti e tu não me queres ouvir, não me queres explicar, não me queres orientar. Invalidar aquilo que tu estás a sentir, porque como a Inês dizia muito bem, nós não temos que concordar de maneira nenhuma, mas eu tenho o dever de aceitar que tu tenhas uma opinião diferente da minha e que tu penses pela tua cabeça, que convém que assim seja. Mas olha que às vezes não é fácil lidar com as vossas variações de humor, porque num momento tu e os adolescentes estão super alegres e de repente fecham a cara e o que é que tu sentes que se passa? Isto não é só uma opinião nossa. Efetivamente, tu também sentes que há aí um turbilhão que às vezes, se calhar, nem tu consegues lidar com isso, não é? Mais ou menos, eu acho que quando fico chateada tenho motivos. Há coisas, se calhar, que não são como eu quero um bocadinho, fico chateada. Mas a maior parte das situações, quando eu fico chateada, eu não sei lidar ainda muito bem com as coisas e então acho que tenho motivos porque ainda sou uma adolescente. Então pronto. Achas que é difícil lidar para as mães lidarem com estas oscilações de humor? Inês? É muito difícil. E às vezes nem eu pensar o que é que eu fiz de mal, porque também pode haver essa questão, não é? Do o que é que eu fiz aqui para ela ter mudado aqui de humor tão rapidamente, não é? Portanto, há esta oscilação que acaba por ser extremamente. É difícil para eles lidar, mas para nós, enquanto mães, é muito complicado. Porque não é de todo fácil nós estarmos a lidar com um adolescente no auge das suas vivências, lá está, das suas emoções, do turbilhão, como tu dizias de muito bem, Sílvia, e depois sentir isto como um ataque, não é? Disponível e deixou de estar disponível, não é? Afinal, ainda agora estavas aqui às gargalhadas, estava tudo tão bem, porque é que agora já estás aí, parece que aconteceu alguma coisa. Portanto, acaba por ser um bocadinho difícil para as mães lidar com isto. E difícil também, porquê? Porque há uma coisa aqui muito importante, Leonor, que eu acho que é importante vocês jovens também perceberem, que é as próprias mães estão, além de ter que lidar com isto tudo, ok? Com estas oscilações, com tudo isto, também estão a passar por um processo de luto, não é? Que é aquela filha pequenina da infância, amorosa, que ainda precisava do colinho, que ainda precisava de ajuda para algumas coisas, as mães estão a vivenciar esse luto. E então, para as mães é muito difícil, porque estamos em constante, mas em constante
situação de desgaste emocional, porque tanto temos que estar a pensar, mas porque é que ela agora está chateada, como a seguir temos que estar, fogo, ela antes falava tão bem comigo e agora já não fala, o que é que aconteceu? Quando havia alguma coisa com as amiguinhas na escola, ou quando ela se magoava, vinha logo ter comigo e agora já não, o que é que se passa? E muitas mães, basta não estarem muito seguras de si mesmas, que automaticamente deprimem com este tipo de situação porque acham que são más mães e não são, não tem nada a ver com ser bom ou mau mãe, não tem, ou boa mãe, não tem nada a ver com isso. Tem mesmo a ver com todo o processo que se está a passar, que não é de todo leviano, é pesado e depois gerir todas estas emoções juntamente com as vossas emoções, porque depois as mães tendem a proteger também um bocadinho, não é? Por muito que nós tentemos que não seja assim e dar-vos autonomia e liberdade para tudo e mais alguma coisa, acaba por ser extremamente duro e pesado para nós enquanto mães. Até porque nós também estamos a aprender a ser mães de adolescentes, mesmo que até já tenhamos, que não seja a primeira vez, que até já tenhamos tido outros filhos naquela idade, mas às vezes eu acho que nos esquecemos um bocadinho disso, já que os filhos são todos diferentes, não é? Às vezes até acaba por nos prejudicar no sentido em que temos um exemplo, não é? Porque o filho mais velho foi de determinada forma e nós esperamos que o outro filho também seja assim e não é diferente, tem uma forma de ser diferente. E, portanto, da mesma maneira que um adolescente é adolescente pela primeira vez, nós também somos pais e é sempre isto é mesmo muito importante fazer sempre este exercício. Nós estamos sempre pela primeira vez a ser pais dos nossos filhos naquela idade, não é? Porque eu nunca fui mãe da Leonor com a idade que ela tem hoje, não é? E isto está sempre em constante evolução e é por isso que também depois efetivamente existe uma sensação de estar sobrecarregada, não é? Com esta gestão toda, e é muito curioso aquilo que tu disseste, porque há mesmo uma constatação de um constante termo de comparação. Quando tu eras pequenina, eras tão bonita quando eras pequenina, ou eras tão querida quando eras pequenina, ou eras tão doce quando eras pequenina, agora já não me dás beijinhos, agora já não fazes o que fazias, agora já não é? E isso também deve ser duro, não é? Para o próprio adolescente estar a ouvir isso, e muitas vezes é como se esta versão não fosse tão boa como a inicial, não é? Como a primeira. E é difícil também perceber que aquilo não é necessariamente uma crítica, mas é a própria mãe que está a lidar com os seus sentimentos. Tu notas que às vezes há um ponto que é difícil já lidar, não é? E que já não é tanto aquilo que tu estás a fazer, mas é um acumular de coisas que depois às vezes acaba por estar um bocadinho mais sobrecarregada. Acho que às vezes sim, porque principalmente quando os pais vêm com essas conversas, é chato, porque eles também não são como eram com os pais quando eles eram mais novos. Eles também, quando estavam na adolescência, eu acho que às vezes os pais, como são pais, acho que eles também deviam recuar um bocado no tempo e pensar como é que eles eram na adolescência, como é que eles sentiam na adolescência, como é que eles sentiam quando os pais deles diziam aquilo que diziam. Eu percebo que às vezes estou errada, mas acho que falta um bocado de compreensão porque já foram iguais. E então, pronto, eu acho que às vezes é isso. Bem, Inês, mas agora já caminharmos muito para o final disto tudo que nós falamos, e foram muitas coisas e muitos pontos que, a meu ver, são importantes, como a necessidade, que eu acho que esta é a base de tudo, de conhecermos os nossos filhos, não é? Porque, imagina, se eu não souber que que determinada atitude faz parte da personalidade da minha filha, eu não consigo perceber se ela está melhor ou se está pior, se está diferente, se aquilo é o habitual dela ou não é? Porque eu não a conheço. Se eu tiver um filho que habitualmente está em silêncio, isso não é preocupante, como será eu ser mãe de um filho que normalmente está sempre super alegre e naquele momento ou naquela semana está todos os dias em silêncio, não é? Eu tenho que conhecer o meu filho para eu perceber de que maneira que eu me
posso aproximar, o que é que se está a passar com ele, não é? De que maneira é que também posso sugerir alguma coisa e que ele vai aceitar que eu sugira, não é? Porque nós, ao tentarmos conhecer os nossos filhos, nós vamos diminuindo a distância que existe entre as duas partes. Falámos sobre isso, falámos sobre o próprio papel da insegurança da mãe, que eu concordo muito, não é? Que muitas vezes são as mães, por serem inseguras, que acabam por misturar ali um bocadinho qual é realmente o seu papel, mas depois, agora já caminhando para o final, isto leva-me a pensar que se isto é assim, supostamente em situações de famílias normais, eu não gosto muito de usar o termo normal, não é? Mas se nós pensarmos então em famílias pouco estruturadas, em famílias, por exemplo, adolescentes, filhos de pais separados, só para não dar muitos mais exemplos, de que maneira é que isto pode agudizar, Inês? Agudiza bastante, porque acabamos por. Pois há opiniões diversas, não é? Há tratos diferentes, por exemplo, na questão dos filhos de pais separados, acaba inevitavelmente por haver uma rotina ou um trato, uma relação diferente nas duas casas e depois o próprio filho ou filha adaptam-se e ajustam-se à realidade daquela casa e aqui perde-se um bocadinho a noção de quem é afinal. Eu tenho muitos pais, ainda hoje tive um pai que me dizia, pois o jovem comigo é uma coisa, com a mãe é outra, consigo é outra, portanto, depois parece que eles se adaptam a cada contexto de uma forma, eu acho que eles têm esta capacidade espetacularmente desenvolvida dentro deles, que é de adaptação, e então adaptam-se ali aos contextos, àquilo que adaptam o comportamento àquilo que é expectável por aquele adulto, não é? E isto depois também dificulta bastante o conhecimento do jovem, sem dúvida alguma. E é doloroso nesse sentido, muito doloroso. Não achas que é também assustador porque nesta fase, ainda na adolescência, que ainda estamos numa fase de construção da personalidade, é importante que exista uma linha orientadora, não é? Em que, claro que os adultos têm opiniões diferentes, mas acho que mais difícil do que ter pais separados é eles realmente não terem um projeto em conjunto para aquele filho, não é? Não se preocuparem em terem ideias semelhantes ou em concordarem com aquilo que querem para o projeto de vida do filho. E isso é que faz com que depois haja também aí uma sensação de estar perdido, não é? Então, afinal, quem é que tem razão? O meu pai ou a minha mãe, não é? E aquilo que acaba por acontecer, muito convenientemente, e é um mecanismo de defesa muito, muito natural, que é aquilo que mais me convém, não é? Pronto, eu vou por aquilo que me facilita a vida ou por aquilo que me permite fazer aquilo que eu mais gosto ou que me é menos desconfortável, independentemente de ser o mais certo para mim. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Eu acho que é verdade, até em tudo, os adolescentes adaptam-se muito facilmente. Se calhar eu tenho uma postura, por exemplo, numa aula de matemática que eu não tenho numa aula de inglês. Sou uma aluna diferente nos dois, por exemplo. Na casa dos pais isso acaba por ser igual. Tenho pais separados, se calhar na casa da minha mãe eu se calhar controlo-me um bocado mais, converso mais com ela, tenho mais cuidado, sou um bocado, pronto. E depois na casa do meu pai, se calhar sou um bocado mais explosiva, digo mais as coisas como eu acho e é como eu acho que tem que ser. E acho que é porque também vamos adaptando àquilo que nós achamos que vamos conseguir sobreviver, assim por dizer. Se eu acho que na casa da minha mãe eu vou-me dar melhor com aquela postura, na casa do meu pai eu vou-me dar melhor com aquela postura, e acabamos por ser assim. Se calhar com a minha explicadora eu tenho uma outra postura que eu não tenho com eles e vamos adaptando
a cada situação e onde achamos que vai ser melhor se tiver esta postura com esta pessoa, vou tirar mais vantagens do que desvantagens. E acho que os jovens pensam muito assim. E eu sinceramente acho que isso não é mau. O que pode ser preocupante é quando na tua vida, mediante estas pessoas que são importantes para ti, espero eu, há linhas de orientação muito diferentes e que te possam fazer ficar um bocadinho perdida. Não é uma opiniãozinha ligeiramente diferente, são quando existem valores marcadamente diferentes e que te fazem ficar sem saber afinal o que é suposto, não é? O que é correto, o que não é. Eu sou chamada a atenção pela mesma coisa que no outro lado sou elogiada, não é? Eu ali levo um castigo e no outro sítio esperam de mim aquela situação. E isto, quando estamos a falar destas situações realmente distintas, é que pode ser preocupante, porque essa capacidade de adaptação pode levar a uma coisa muito parecida com a esquizofrenia, não é? Que é, efetivamente, desenvolver dentro de ti uma capacidade de ir por estradas completamente opostas, não porque tu te identificas com essa postura, mas sim porque o fazes nesta contínua tentativa de ir ao encontro daquilo que esperam de ti e acabas por te perder, porque não sabes efetivamente se aquilo é aquilo que tu sentes, se é aquilo que tu queres e é aquilo com que tu te identificas, mas sim porque tu te habituas a isto, não é? E ficas quase vazia de ti própria e cheia dos outros e das opiniões dos outros, não achas, Inês? Concordo. E por isso é que eu estava mesmo a dizer, às vezes é doloroso exatamente nesse sentido. Lá está, tudo o que é equilibrado é o melhor. Portanto, sim, quando estávamos a falar, tinha mesmo a ver com essas questões. Imagina, há um pai que, sim, por mim podes faltar às aulas às vezes que quiseres, nem precisas dizer nada. E o outro diz, não podes faltar às aulas. É quando há esta variação e esta discrepância tão grande de valores e de regras e até de posições de credibilidade ou não de alguns comportamentos e atitudes menos positivas para o vosso desenvolvimento, claro. O ideal é mesmo estarem sempre organizados e estarem orientados, mas nem sempre acontece, infelizmente não é sempre a realidade. E por isso aí vocês têm toda a razão, aí perde-se completamente a identidade e às tantas eles não sabem, eu sou aquela pessoa que está com o pai, sou a pessoa que está com a mãe, sou a pessoa quem é que sou eu, não é? Embora essa capacidade de adaptação, e concordo plenamente contigo, Leonor, é espetacular, é muito boa, é muito positiva, mas lá está, tem que ser mediada para não ser desastrosa. Bom, e então, caminhando mesmo para o finalzinho, gostava de ter a vossa opinião, Leonor, o que é que tu achas? Tu és uma interveniente, tens esse papel, és uma adolescente, não tanto se calhar com relação a ti, não precisas de dispor, mas daquilo que tu vês e que tu sabes, de que maneira é que as coisas podem melhorar e que as relações entre mães e adolescentes podem ficar mais positivas. O que é que tu achas que as mães podiam mudar? Acho que é aquela coisa, primeiro, ouvir os filhos, sem logo chatear os filhos, perceberem porque é que o filho se está a sentir assim, porque vocês já estiveram no papel novamente. Também voltar a tentar sair, não estar sempre com a mesma rotina porque é chato. A minha mãe também trabalha até tarde e sábados também trabalha e mesmo assim conhece, mesmo assim faz um esforço, nem que seja ao domingo ou depois do trabalho ou lancharmos quando ela tem as pausas, ter aquele tempinho sempre para conversarem sobre o dia, verem o que é que aconteceu, se o meu filho está diferente hoje e tentar chegar ao ponto porque é que o filho está assim. E é ouvir, porque nós somos adolescentes, às vezes também não sabemos o que é que estamos a sentir, porque é tudo novo para nós, as amizades são todas novas e em amizades, se calhar se corre alguma coisa mal, parece que o mundo está todo a correr mal, e então acho que os pais deviam ter mais cuidado porque estão a falar com adolescentes que acham que um problema é um problemão, e então, pronto, acho que é principalmente ouvir o filho. Muito bem, também acho, não é? Que é assim, e isto nós tentamos sempre trabalhar muito, que é, eu não posso invalidar o teu sentimento, não é? Porque és tu que
que estás a ter, ou o teu sofrimento, porque para mim, efetivamente, não vejo problema nisso, mas és tu que estás a passar por essa situação e mesmo que eu eventualmente pensasse de maneira diferente, pelo menos validar o teu sentimento e o teu pensamento. Inês. É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, a separação também, não é? Que aqui em tom de conclusão daquilo que vocês também estão a partilhar, a separação não significa que deixa de haver amor ou que deixa de haver relação. A separação é mesmo porque o vínculo é diferente, é completamente diferente daquele que se tinha quando se era mais pequenino. Mas sim, e vou acrescentar só aqui o gerir a expectativa, os pais gerirem expectativas que às vezes criam nos filhos, não é? Porque é essa expectativa, Leonor, que eles levam quando estão a ouvir, não é? E que dizem, ainda não deixaste, ainda não acabaste de dizer o que é que tu querias dizer e já a mãe está a dar a opinião e não, isso não está correto, isso não está, não, de todo. Acho que é muito importante gerirmos também a expectativa e percebermos que a pessoa que está ali é isso mesmo, é uma pessoa, é um indivíduo que tem as suas características, os seus sentimentos e que está tudo bem. Nós só estamos aqui para servir um bocadinho de suporte, de pilar e de porto-abrigo. Há bocado a mãe usou esta expressão e muito bem. O porto de abrigo, o porto seguro, é esse o nosso papel e temos que o aceitar, porque isto também é amor. E as filhas são muito mais felizes sentirem que as mães estão ali sempre, a escuta ativa, boas ouvintes, boas conselheiras, e principalmente respeitando as vossas ideias e as vossas opiniões, sem dúvida alguma. Olha, Inês, eu vou aqui em jeito também de conclusão pegar aqui em mais um comentário e agradeço desde já a todas as pessoas que nos estiveram a ver e estiveram a participar e a Ângela Francisco diz boa noite, doutora Silvia, quando são os filhos que se fecham e não desabafam com os pais? Nós tocamos aqui neste ponto e às vezes é efetivamente difícil, mas nós não podemos forçar um filho a falar connosco, a desabafar connosco. Acho que aquilo que nós podemos fazer é criar momentos, criar situações que às vezes, como falámos há pouco, do nada, não é? Nós vamos só dar uma volta, vamos só beber um café, vamos só lanchar, vamos só ao cinema e criarmos momentos de interação para proporcionar a que eventualmente surjam conversas, em que eventualmente no meio de algumas coisas que aparentemente não tenham nada a ver, o filho sinta que pode ali partilhar alguma coisa e mais do que um filho desabafar connosco, porque nós sabemos, principalmente nós enquanto psicólogas, sabemos que muitas vezes essa tentativa de puxar pelo filho, de querer que ele fale connosco, é só para saciar a nossa insegurança, não é? Claro que o queremos ajudar, mas também é para saciar a nossa insegurança e quando ele não está disponível, quando ele não quer desabafar, quando ainda não está pronto, se calhar, para desabafar, o mais importante é nós fazermos com que ele entenda que nós estamos ali, que quando ele quiser, quando ele estiver pronto, quando ele precisar, nós estamos ali, estamos disponíveis para ouvir, sem pressas, sem pressões, e que podem efetivamente contar connosco. E é nesta disponibilidade que se dá a um filho, nesta criação de momentos de interação, que nós nos aproximamos e permitimos também que ele se aproxime e que mesmo que até aquele momento não tenha havido uma relação tão próxima como seria desejável, eu gostava mesmo que ficasse aqui referido que a todo momento é a altura de nós resgatarmos uma relação que eventualmente não foi tão boa, não é? Nós não só podemos, como devemos fazê-lo. Se é fácil, às vezes não é? Porque existem às vezes depois algumas barreiras, alguns mecanismos de defesa que foram sendo criados e algumas também formas de agir autonomamente, não é? Porque quando nós não estamos tão próximos dos nossos pais emocionalmente, também criamos nós próprios as nossas defesas e as nossas formas de lidar com as coisas de uma forma um bocadinho mais independente e autónoma. E depois é difícil, quando se cria esta forma de ser e de estar, que de repente sentir que de repente a minha mãe se preocupa, nunca se preocupou e está-se a preocupar agora,
que de repente a minha mãe queira saber de mim, quando nunca perguntou, quando nem sequer me conhece, não é? E é difícil, e é importante que depois sejam efetivamente os pais, neste caso as mães, a mostrarem-se disponíveis, a perceberem que as coisas têm que ser feitas com calma e a serem coerentes e consistentes. Também não desistirem à primeira, mesmo que haja uma reação um bocadinho mais brusca, que até é natural, não é? Quando não há esta relação próxima, mas não desistirem, permanecerem ali e mostrarem sempre disponíveis. Em algum momento, as coisas com certeza que irão modificar. Criar então estes momentos, não é, de interação, de ligação, estas memórias que também são importantes. A Leonor disse muitas coisas importantes, uma delas foi que até num simples passeio que se fez e que se foi comprar flores, nós ficamos a saber logo algumas coisas sobre os nossos filhos, não é? E daí virão outras coisas e ficamos, se calhar, numa coisinha tão simples a saber qual é a cor preferida, qual é a flor preferida, se dão importância à decoração, se não dão. Há uma data de coisas que se ficam a saber e é importante criar. Não tem que ser coisas muito pesadas, podem ser momentos, nós tentamos sempre, não é? Sempre que possível lanchar, sempre que possível estar, sempre que possível ver o mesmo filme. É aquilo que nós podemos, não é? É pelo menos demonstrar interesse em passar tempo com os nossos filhos para que eles saibam que a qualquer momento, se precisarem de nós estamos lá. Eu vou-me despedir com um beijinho e desejar que o próximo domingo seja um excelente dia para todas as mães e estou muito curiosa com o presente que eu vou receber. Ela já sabe. Beijinhos, feliz dia da mãe. Beijinhos, obrigada para vocês também, obrigada.